encarte do telefone celular, de um aparelho, um adolescente junto. Porque, precisa. Para você aprender como mexer, né, num telefone, numa coisa tecnológica, você precisa de um adolescente para te ajudar. Interessante que os adolescentes não gostam de ajudar a gente, né? Não sei se na sua casa, você, irmão mais maduro, é assim. Lá em casa, eu e Teia sofremos, que para a gente conseguir alguma coisa é luta. É quase batalha espiritual para a gente receber uma orientação tecnológica. Não é verdade? Não faça assim com seu filho, Bruno, por favor. Ajude o seu filho. Estou profetizando que é menino, ó. Não faça isso, irmão, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe. Ajude seu pai e sua mãe, por favor. Irmãos, há um tempo atrás, na época da pandemia, foi a época que mais a gente olhou assim para a tecnologia. Nós ficamos, não escravos, mas dependentes da tecnologia. Por exemplo, essas duas câmeras que nós temos hoje, elas foram compradas na época da pandemia. Foi uma necessidade, né? Quem diria, né, que há um tempo atrás a gente teria assim parede preta, né? E parede preta é uma coisa assim absurda para alguns lugares, né? Assim, igreja com parede preta, né? E alguém veio falar comigo sobre parede preta. Eu falei, cara, parede preta, meu Deus do céu, pintar parede preta. Alguém me fez uma pergunta: pastor, pega o seu telefone. Eu peguei o telefone. Qual é a cor de fundo do seu telefone? É preto. Por que é preto, pastor? Não sei. Me explica por que é preto. É simples, pastor. Porque quando você olha com o fundo e o fundo é preto, seus olhos descansam mais. Você cansa menos os olhos. Falei, você já me convenceu, não tem problema não. Pode pintar a parede preta. Então, e me lembro muito bem que na época da pandemia, houve uma igreja, a igreja do Luiz Hermínio, apóstolo Luiz Hermínio. Eles fizeram uma conferência, o tema da conferência foi a derrubada da quarta parede. Muito interessante. E um menino começou a desenhar alguma coisa assim e mostrou que a gente estava entrando numa outra época, a derrubada da quarta parede. Essa quarta parede é a parede da tecnologia, do avanço tecnológico. Ou seja, o mundo ficou na nossa frente. E não tem muito tempo que o mundo ficou na nossa frente, não. Isso é papo aí de 5 anos no máximo. O mundo ficou na sua frente. Hoje o mundo está à sua frente. Você não precisa pegar um avião e viajar para o mundo. O mundo está à sua frente. Pastor, onde o senhor quer chegar? Você já vai entender. E hoje a gente precisa investir nisso. Porque a gente sabe que o mundo virou tecnológico. Mas não é surpresa, porque a Bíblia diz que à medida que o mundo cresceria, ou cresceria no mundo a iniquidade, também multiplicaria a ciência. A multiplicação da ciência, ela é um retrato bíblico. A Bíblia já falava sobre a multiplicação da ciência. E aí, veja bem, a gente se preocupa com a tecnologia ou precisamos dela. E quando falamos em uma igreja inovadora, a gente pensa numa coisa muito distante da gente. Mas como assim ser uma igreja inovada, de estratégia? E não é, irmãos. Está aqui um texto que nos prova que precisamos ter inovação estratégica. E assim, uma pergunta: o que é uma igreja inovadora? Uma pergunta técnica, então somente técnica, e o técnico você acha no Google. Uma igreja inovadora é aquela que se adapta às necessidades do momento, não se conforma com a mediocridade e busca soluções criativas para os desafios e dificuldades que tem pela frente, tornando mais fácil a compreensão do Evangelho na vida das pessoas, sem perder a essência. Eu posso repetir, e aí, sei que você não vai conseguir gravar tudo, mas ouça. O que é uma igreja inovadora? Uma igreja inovadora é aquela que se adapta às necessidades do momento,
não se conformam com a mediocridade e buscam soluções criativas para os desafios e dificuldades que tem pela frente, tornando mais fácil a compreensão, e eu colocaria a propagação do Evangelho na vida das pessoas, sem perder a essência. O problema é sermos inovadores, tecnológicos, criativos e perder a essência. Nós não podemos perder a essência, porque a essência não se muda. Tecnologia, inovação, criatividade, estratégia, isso muda. A essência não se muda. Pastor, dê um exemplo do que é essência. Essência que não se muda. A igreja, ela é adoradora. E adoração não tem nada a ver com música, conquanto a música também envolve adoração. Adoração também não é um estilo de vida. Adoração é um caráter de entrega diariamente ao Senhor em sacrifício vivo. Isso é a essência, isso não se muda. Mas ter criatividade para a igreja se tornar uma igreja cada vez mais adoradora, por que não? Volta ao texto. Jesus aqui está completando uma excursão das sinagogas. Ele saiu das sinagogas para pregar nas sinagogas. Foi as primeiras coisas que Jesus fez em seu ministério. A gente sabe que o primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, mas a primeira coisa que Jesus fez não foi fazer milagre. A primeira coisa que Jesus fez no ministério foi fazer um milagre. Não. As primeiras coisas que Jesus fez no seu ministério não foi fazer milagre. A primeira coisa que Jesus fez no seu ministério é ir para dentro de uma sinagoga. A primeira coisa que Jesus fez em seu ministério foi pegar o livro do profeta Isaías, abrir o livro do profeta Isaías e tomar sobre si a profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, foi me ungiu. Então ele está vindo dessa excursão, a incursão de sinagogas, e ele está chegando em Cafarnaum. E alguns dizem que essa casa aqui era a casa onde ele habitava, onde ele morava. Mas de fato Jesus viveu em Cafarnaum. E essas casas eram casas assim, diferentes das nossas. Eram casas que não precisavam de cerca elétrica. Não precisava de vigia, de trancas tão pesadas, de trancas eletrônicas. Eram casas de pessoas simples, humildes. E essas casas tinha uma coisa interessante nelas, era o seguinte: se a porta ficasse aberta durante o dia, ela tinha um sinal, ela dava um sinal. Se a pessoa chegasse assim, abrisse a porta da sua casa de manhã, ela estava dizendo assim: pode entrar, fica à vontade, pode vir, vamos cear junto, vamos bater um papo, vamos conversar. Se a casa permanecesse fechada, a pessoa estava dizendo: olha, eu preciso de um momento de comunhão com a minha família, eu preciso estar com a minha família, eu preciso de um momento de introspecção, eu preciso ficar um tempo sozinho com minha família. Então assim, já sinalizava como seria o dia da pessoa. O que a gente entende pelo texto é o seguinte: a casa estava aberta. Se a casa estava aberta, era sinal que as pessoas podiam fazer o quê? Entrar livremente. E quem estava dentro da casa? Jesus. E alguns dizem que era a própria casa de Jesus. Não vou entrar nesse mérito. Eu já vi até alguém dizendo que a casa era perto da praia, porque tem que ter casa na praia, porque é perto, Cafarnaum fica perto de praia. De fato, Cafarnaum fica perto da praia, mas por aí vai, esquece isso, deixa quieto. Fato é que a casa está aberta, Jesus está lá, as pessoas vão entrando, vão chegando, e Jesus começa a falar, a ensinar. Então assim, porta aberta e presença de Jesus vai dar em quê? Vamos lá. Porta de uma casa aberta e Jesus presente, o que vai dar? Uma grande multidão, é óbvio. Então pensa comigo. Vamos lá. Uma casa como a nossa, de portas abertas para as pessoas,
onde as pessoas têm corações abertos. Aqui comigo, gente, olha para mim aqui. Um lugar como esse, onde os nossos corações são abertos, onde somos uma casa aberta, de mentes, segundo a mente de Cristo, cheio de misericórdia, de amor, com a presença de Jesus, o que dá? Vou tomar água para você pensar aí. Vou falar de novo. Uma casa como essa, como aquela que está do outro lado da rua, foi uma casa aberta, fisicamente, mas uma casa onde as pessoas que estão ali dentro têm corações sinceros, puros, cheios de misericórdia, de amor. Uma casa onde invocamos a presença de Jesus, o que vai dar? Multidão, gente. É o que aconteceu aqui. Multidão. Está escrito. Logo, se ajuntaram tantos que ainda os lugares junto à porta a eles não cabiam. E o que Jesus fazia? Anunciava a palavra. Irmão, por isso que pastor, a vida de um pastor ou de um pregador do evangelho é pregar a Bíblia. Eu chamo do outro pulmão. Porque onde tem povo, o pregador ama pregar a palavra. Porque Jesus viu a multidão, vou pregar a palavra, não vou perder tempo, nem oportunidade. Mas o texto está dizendo para nós, e aí que entra a nossa mensagem, que no versículo 3, alguém precisava chegar perto de Jesus. Esse alguém não tinha condições por si só, porque ele era paralítico. Nós temos aqui 4 homens. 4 homens. E eu quero que você olhe para mim para esses 4 homens, que está aqui no versículo 3, porque eles vão nos representar nesta manhã. Presta atenção aqui. Esses 4 homens irão nos representar. Esses 4 homens nos representam nesta manhã. Ou seja, esses quatro homens são como a igreja, a nossa, Jardim Carioca, CIB Jardim Carioca, e a igreja de Jesus. Amém, gente? Vamos lá, comigo. Esses 4 homens nos representam, amém? Então, a partir de agora, esses 4 homens te representam. Esses 4 homens simbolizam, sinalizam, ou é a sinopse, ou é o símbolo da sua vida, de você enquanto igreja. Esses 4 abençoados aqui. E olha só, esses 4 homens, o que a gente vai ver neles que não está escrito no texto, mas é claro, é óbvio que faz parte da vida deles, da natureza deles. Não está escrito, não está explícito, mas é óbvio que está implícito. O quê? Homens cheios de amor, de misericórdia, de empatia. Então a gente chama isso de sentimentos. Porque alguém fazer o que faz só podia ter o quê? Amor, misericórdia, empatia. Então esses homens têm sentimentos. Quais são os sentimentos? Vamos ficar só com esses 3. Amor, misericórdia e empatia. Ok? Só que eles não têm apenas amor, misericórdia e empatia. Do outro lado, eles são homens de habilidade, de inovação e de criatividade. Habilidade, inovação, criatividade. Eu disse a você que esses homens nos representam, amém? Então nós temos uma igreja cheia de amor, de misericórdia, de empatia. Mas também temos uma igreja criativa, inovadora, cheia de habilidade. Deu para você entender, irmão? Eu podia parar aqui agora de pregar, que eu acho que você já entendeu. De um lado, nós temos uma igreja que tem sentimentos que estavam nesses homens, mas que também estavam em Cristo.
Nós não podemos ser uma igreja fria de sentimentos, até porque uma igreja fria de sentimentos, essa igreja precisa fechar a porta e ninguém frequentar lá, nunca mais. Está morta essa igreja. Uma igreja onde não tem amor, misericórdia, empatia, está morta essa igreja. Mas temos também uma igreja com habilidade, com inovação, com criatividade. Por quê? Porque Deus nos deu a capacidade de sermos criativos, inovadores, habilidades. Dentro da gente tem dons, tem habilidades. E vou dizer uma coisa para você, e não se assuste com aquilo que eu vou dizer, porque também é científico que eu vou te falar. Eu vou falar mais pelo coração do que pela ciência, mas um pouco da ciência. Pode ter certeza que na igreja de Jesus tem pessoas que não desenvolveram 5% das suas capacidades, ou da capacidade que o Espírito Santo deu. Por quê? Conversa para outro momento. Já pensou se nós colocássemos em prática todas as habilidades, capacidades, ciência que o Espírito Santo nos concedeu para o benefício do outro? Já pensou, irmão, que igreja seríamos? Meu Jesus. Agora veja bem, Jesus não poderia curar esse paralítico, no meio da multidão? Agora eu vou pedir para você responder. Jesus poderia muito bem curar o paralítico no meio da multidão, sim ou não? Claro. Lembra do servo do centurião? O que ele pediu para Jesus? Vá na minha casa. Não vou. Espera um pouquinho. Não, vai. Senhor, se o Senhor der uma palavra aqui, o meu servo vai ser curado lá. Basta uma palavra do Senhor e ele será curado lá. E foi exatamente isso. Bastava uma palavra de Jesus para esse homem levantar do leito. A pergunta é: por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não curou esse paralítico de imediato? Por que Jesus não liberou uma palavra no meio daquela multidão onde esse paralítico estava? E provavelmente no início ele estava assim, bem longe da porta. Por que Jesus não deu uma palavra? Eu vou te responder de duas maneiras. Primeiro, porque ele iria interromper 4 homens de se envolverem no que Jesus iria fazer na vida do paralítico. Vou repetir. Se Jesus, é claro que isso é uma hipótese, mas Jesus podia fazer porque ele é poderoso. Se Jesus curasse esse homem por uma palavra, Jesus iria interromper 4 homens de se envolverem no processo da cura do paralítico. Tem coisa que vai acontecer na igreja, e para acontecer na igreja vai ter a nossa participação. Jesus ama isso. Você sabia que você pode ser parceiro de Deus? Vou te perguntar, você já ouviu na Bíblia algum anjo pregando o evangelho? Também não. Você já viu algum anjo colocar a mão no doente e curar? Também não. Então Deus usa quem? Homens. Pastor Valmir diz que Deus não faz nada entre os homens, pelos homens, que não seja através dos homens. Então, se Jesus tivesse curado esse homem por uma palavra, Jesus iria interromper um processo. O que processo? De 4 homens se envolverem. Deus está chamando você para você se envolver nesse tempo. Se envolver com o que Deus vai fazer na vida das pessoas. E segundo, por que Jesus não cura esse homem por uma palavra? Fácil, claro, óbvio. O próprio paralítico precisava ver que além de Jesus, teve amigos que foram bênção em sua vida. Pensa comigo, esse paralítico indo para sua casa, ele é grato a quem? Vamos lá, isso é óbvio, irmão. O paralítico, versículo 12, pega o seu leito e vai embora para casa. Ele é grato a quem? Primeiro a quem? E depois? 4 amigos. Ei, você não quer viver isso não? O que, pastor? Você não quer ser motivo de gratidão na vida das pessoas não? Você não quer que alguém diga assim: muito obrigado, você foi uma bênção na minha vida.
depois do Senhor, você foi uma bênção na minha vida. Será que isso não mexe com você? Não dá assim em você um desejo de ser bênção na vida de alguém, não? Entenda, se Jesus fizesse isso, esse homem não teria a oportunidade de olhar para 4 amigos e dizer: muito obrigado, vocês foram bênção na minha vida. Irmão, que você seja bênção na vida das pessoas, que as pessoas sejam gratas ao Senhor por você. Amém? Glória a Deus. Então quero olhar para esse grupo, 4 homens, eles nos representam nesta manhã, e ver com você uma igreja, como é uma igreja inovadora, criativa, estratégica, para abençoar as pessoas. Em primeiro lugar, uma igreja de estratégia inovadora soma forças para abençoar as pessoas. Ela soma forças para abençoar as pessoas. Então veja bem, o texto diz que não tinha como esse homem chegar perto de Jesus. Gente, eu estou com o nariz entupido. Você percebeu que eu estou com o nariz entupido? Não sei se é gripe, sinusite, mas mesmo o meu nariz entupido, eu estou sentindo cheirinho aqui de fora. Se eu estou com o nariz entupido, estou sentindo, você mais do que eu. Só que assim, você não vai se desconcentrar por causa disso, no nome de Jesus. Olha aqui para cá e deixa Deus falar o seu coração. Amém, gente? Então tá bom. Então tá joia. Vamos lá. Como que é uma igreja criativa, inovadora, cheia de estratégia? Essa igreja, ela soma forças para abençoar as pessoas. O texto diz que a alternativa que eles encontraram foi fazer o quê? Descobrir o telhado, ir por cima e colocar a maca e descer com a maca. A pergunta é: uma pessoa é capaz de fazer isso, sim ou não? De novo, uma pessoa é capaz de pegar um paralítico, colocar numa maca, subir com uma maca, destelhar o telhado, descer a maca? Uma pessoa é capaz de fazer isso, sim ou não? Não, mas 4 pode. Por quê? Porque 4 soma forças. Deu para você entender? Que tipo de igreja o Senhor quer de nós nesses dias? Uma igreja que soma as forças, soma as habilidades, as capacidades. Não sei se você já percebeu, mas a maior estratégia do diabo, pessoalmente, com Robson, com Tiago, tem que falar assim, um monte de Tiagos, né? Com os Tiagos, com Eristeia. Vou começar por mim. Sabe qual é a maior estratégia do diabo para mim, pessoalmente? É me desanimar, esfriar a minha fé. Para quê? Para que eu possa me afastar da devoção, para que eu possa me afastar do altar. Porque uma vez que eu me afaste do altar da devoção, o que vai acontecer? Eu vou desistir. E aí pecado é apenas uma consequência. Isso pessoalmente. Agora veja bem, no coletivo, no corpo, na igreja, sabe qual é a maior estratégia do diabo? Vamos lá. A maior estratégia do diabo para você pessoalmente é te fazer esfriar na fé. É levar você a se afastar do altar, da devoção, da palavra, do jejum, da comunhão. Sabe qual é a maior estratégia do diabo no coletivo? Nos separar. Um grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo aqui, outro grupo aqui. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Identificação por comportamentos e ideias. Eu me identifico com esse grupo, porque esse grupo pensa como eu, fala como eu. Eu me identifico com esse grupo aqui, porque esse grupo pensa como eu, fala como eu. Eu me identifico com esse grupo aqui, porque eu estou ferido tanto como ele quanto eu. Pergunta: esses 4 homens, lógico, óbvio, são diferentes. Não sabemos as personalidades deles. Mas a pergunta é:
Eles somaram força, sim ou não? E por que o paralítico foi abençoado? Porque no momento em que ele precisou, 4 homens somaram forças. Então, em nome de Jesus, está na hora de a gente somar forças. Está na hora de deixar de lado os nossos pensamentos, nossas ideias particulares, o que a gente acha disso, daquilo. Está na hora de a gente olhar para a palavra de Deus, está na hora de olhar para as pessoas, está na hora de olhar para os perdidos, para os necessitados e somar nossa força. Uma igreja que é inovadora, que é criativa, ela soma forças para abençoar as pessoas. Quer somar força comigo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, uma igreja de estratégia inovadora não vê obstáculo, ela vê oportunidade. Isso você vai precisar falar comigo. Diga assim: uma igreja de estratégias inovadoras não vê obstáculo, vê oportunidade. O que está dizendo o texto no versículo 4, a parte A? E não podendo aproximar-se dele, por causa de quê, gente? Então a multidão era um obstáculo. Para quem é o obstáculo? Para os 4 homens não. Para os 4 homens a multidão não era obstáculo, era uma oportunidade. Para quê? Para inovar, para ter criatividade, para gerar algo novo, para fazer diferente. Então a gente não pode olhar para as circunstâncias, e seja elas quais forem, e achar que aquilo se torna para a gente um obstáculo. A gente tem que olhar para as circunstâncias, elas são múltiplas, elas são muitas, é uma multidão de obstáculos, de dificuldades. A gente tem que olhar para essa multidão de obstáculos, de dificuldades, que às vezes nós mesmos criamos, que nem sempre o diabo. Aliás, eu creio, penso, que o diabo não é o primeiro culpado das coisas. Ele pode ser o segundo ou o terceiro, mas nunca será o primeiro. Não bota a culpa no diabo primeiro não, porque ele não é o primeiro. Ele é o segundo, é o terceiro. Primeiro sou eu, é você. Não vem com essa não, foi o diabo. Não, foi você primeiro. Ele só aproveitou a brecha que você deixou. Então, às vezes, nós criamos as dificuldades. Nós criamos as múltiplas dificuldades. E aí, essas múltiplas dificuldades impedem as pessoas de se aproximarem do Evangelho, de Cristo, da igreja. Então, o que nós precisamos fazer, meus amados irmãos? Olhar essas dificuldades e dizer assim: não, isso é uma oportunidade para fazer diferente. Deus me deu capacidade, Deus me deu dom, Deus me deu habilidade, não é meu, nada é meu. Diga bem alto: a ferramenta. Ei, irmão, fala alto. Você tomou café, comeu bolo da substância, ou banana. Diga assim: a ferramenta não é minha, não é nossa, é emprestada. Ok? Amém? Dom, habilidade, capacidade, nada é seu, é emprestado. E Eliseu, o machado caiu na água. Qual o problema? É emprestado a ferramenta. Cuida direitinho da ferramenta, que não é sua não. O dom não é seu, a capacidade não é sua. Porque eu fiz, eu faço, eu preguei, eu ensinei. Você não fez nada, você não faz nada, você é usado pelo Espírito. Não gosto muito disso, mas preparar um esboço de um sermão é técnico, eu faço, mas é técnico. Se não fosse o dom, eu não conseguiria pregar para você. Isso não é meu, é do Espírito. Voltando, onde eu estava mesmo? Mas para lá, o que tem essa multidão? Não tem problema, vamos usar a criatividade,
Vamos inovar. Vamos fazer diferente. Vamos abrir um telhado, um buraco aqui no telhado, um espaço aqui no telhado. Vamos levar a maca lá para cima. Vamos calcular, vamos fazer diferente. Irmão, vamos fazer diferente. Eu sei que você está vendo muita dificuldade, né? E a gente tem essa coisa de ver muita dificuldade nas coisas, principalmente quando é para o reino, para a igreja. A gente não vê o resultado. A primeira coisa que a gente vê é não, você está devagar, irmão. Você está lento. Deve ser o cheiro do almoço, né? Deve ser. Ou é a preocupação com o relógio. Então esquece isso, calma um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma alma não salva aqui. Tem um perdido. Está indo para o inferno. Lá fora. Aqui dentro tem gente ferida, machucada. Aí o que você vê? O não salvo fora e o ferido dentro, ou a dificuldade? Vamos ser sinceros. Você vê primeiro o quê? A dificuldade. Você não olha o ferido, o machucado dentro e o não salvo fora. Você vê a dificuldade. Você não, vamos colocar nós. Porque é assim. Olha o que esses homens estão vendo. Eles não estão vendo a dificuldade. Não. Vamos olhar para o paralítico? Vamos olhar para a alma perdida? E o que a gente vai fazer com a dificuldade? Vamos fazer diferente. Vamos criar, vamos inovar. Vamos fazer algo diferente. Ei, irmão, inovar, criar, mover, é com você. Milagre é com Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei fazer. Você não sabe até o momento em que o seu joelho dobrasse ao chão, em que a lágrima cair dos seus olhos e ir para o chão, e que o Espírito Santo dizer para você assim: o teu dom é esse, a sua capacidade é esse, você não sabe, mas eu vou te ensinar. Você não tem capacidade, mas eu vou te dar. O problema é que você não dobra o joelho para buscar. Terceiro, uma igreja de estratégias inovadoras, fará de tudo para aproximar as pessoas necessitadas de Cristo. Ei, irmão, vamos lá, vou falar com calma, porque está no texto isso aqui. Uma igreja de estratégias inovadoras fará de tudo para aproximar as pessoas necessitadas de Cristo. Olha o texto do versículo 4, a parte B. Olha o que está escrito na parte B do versículo 4. Descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco. Baixaram o leito em que jazia o paralítico. Ok. O início do 5. E Jesus, vendo-lhes. Vamos parar aqui. Então diga comigo, uma igreja de estratégias inovadoras fará de tudo para aproximar as pessoas necessitadas de Cristo. Irmão, o homem é paralítico, vai andar como? O homem é paralítico, vai se mover como? A pessoa não é salva. Vai ser salva como? Ah, pastor, crendo em Cristo, mas quem vai pregar? A pessoa está precisando de alguém para ser bênção, para consolar, para exortar. E exortar não é o que você pensa. Exortar não é dar pancada. Exortar é descer no mesmo nível e subir junto. A gente ouvia antigamente na igreja, né? Pastor exortou, parece que o pastor bateu. Não, exortar não é isso não, gente. Exortar é descer onde a pessoa está, tratar e subir junto. E quem é que vai fazer isso? Quem que vai levar o paralítico para Cristo? Quem que vai levar as pessoas para Cristo?
espero, irmão, que você olhe para isso. Jesus está esperando que as pessoas estejam aos seus pés. Mas Jesus também está esperando pessoas que seguram na mão ou que seguram no leito e leve até eles. Você está entendendo? Amém? Não é um amém, é um amém para eu entender que você está compreendendo. Então ouça isso. Quem trabalha para aproximar as pessoas de Jesus vai ver o resultado do esforço. E todo esforço será transformado em milagre. Vou falar de novo. Quem trabalha para aproximar as pessoas de Jesus vai ver o resultado do seu esforço sendo transformado em milagre. Quando você aproximar alguém de Jesus, o seu esforço vai dar lugar ao milagre. Que milagre? Todo tipo que possa levar uma pessoa a ser transformada, curada, tratada, salva, liberta. Então levanta a sua mão e diga assim: eu sei que o meu esforço de levar as pessoas aos pés de Jesus será transformado em milagres. Quantos creem nisso? Diga amém. Glória a Deus. Em último lugar, a gente termina aqui. Uma igreja de estratégia inovadora, ou em uma igreja de estratégias inovadoras, não falta gente de fé. Uma fé projetada por causa do outro. Vou repetir. Em uma igreja de estratégias inovadoras, não falta gente de fé projetada por causa do outro. Eu chamo a sua atenção para o versículo 5. Logo no início, quando o texto diz assim: e Jesus vendo-lhes. Está no singular ou no plural? Vendo-lhes. Singular ou plural? Eu sei que você não fugiu da aula de português de concordância. Está no plural. Se é no plural, tem mais de uma. Opa! Se é mais de uma pessoa, a fé não é de uma pessoa, é de mais de uma pessoa. A fé de quem? Dos quatro. Então, para lá, pastor. Então Jesus não está vendo a fé do paralítico? Não. Está vendo a fé dos quatro amigos. Então veja bem, olha só. Caminhe comigo. Projete a imagem do texto na sua mente, antes de ir para o seu coração. Vamos lá. Tem 4 homens, amigos, baixando o leito aos pés de Jesus. E aí o leito está baixando e Jesus está olhando para quem? Os 4. E quando o leito desce aos pés de Jesus, Jesus olha a fé de quem? Do paralítico ou dos 4? Dos 4. Vamos dar um nome a essa fé? Fé empática. O que é fé empática? É fé que pensa no outro. Quer dizer, então, pastor, que tem fé orgulhosa? Eu não sei, nem se tem fé orgulhosa, eu não sei. Eu sei que tem fé empática. Isso tem, porque o texto está dizendo. Jesus está olhando para a fé dos 4. Ditado popular. Lei de Gerson. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Irmão, isso é diabólico para a igreja. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Isso é diabólico. A minha fé, ela não pode ser apenas e tão somente usada para eu ser abençoado. Não, eu tenho que pensar no outro. Então quando Jesus olha aqueles 4 homens, e aí eu posso imaginar os 4 homens assim, deu trabalho, mas conseguimos. Eu posso ver Jesus, fechar os meus olhos, e a imagem vem à minha mente, Jesus sorrindo, olhando para os 4 homens, dizendo assim:
eu estava torcendo por vocês. Eu sabia que vocês iriam conseguir. Pode imaginar Jesus olhando para a igreja assim, vendo você, irmão, usar a sua fé para abençoar alguém. E Jesus dizendo assim: vai lá, continua, não para não, continua. Eu sei que você vai conseguir. Pode imaginar você vendo, ou melhor, Jesus vendo você trazendo alguém para um culto, para uma célula, ou você levando uma pessoa para os pés de Jesus, e Jesus olhando para você e para a sua fé, dizendo: eu sei que você ia conseguir, agora é a minha vez. Até aqui foi você, agora sou eu. A sua fé vai gerar um milagre nele e nela. Eu quero desejar isso para a sua vida. Eu quero desejar que em 2026 você leve pelo menos uma pessoa aos pés de Jesus, e que Jesus olhe para a sua fé e diz: eu acreditei, eu sabia que você ia fazer isso. Você fez a sua parte, agora eu vou fazer a minha. Eu vou fazer milagre na vida dessa pessoa. Amém, gente? Concluindo, reparou que Jesus cura o paralítico? Ou a pergunta melhor é: reparou em que momento Jesus cura o paralítico? Porque se você olhar para o versículo 5, Jesus não está curando o paralítico. O que Jesus está dizendo? Filho, perdoados estão os seus? Só mais um pouquinho, aqui comigo, irmão, irmã, só mais um pouco, estamos concluindo. Mas eu preciso que você continue comigo aqui, por favor. Então, olha lá. Jesus não está curando o paralítico no versículo 5, ele está perdoando os pecados. Aí a pergunta é: em que momento Jesus cura o paralítico? Porque ele é curado. Em que momento? Se você ler o texto com calma, você vai ver que Jesus cura o paralítico depois que os escribas arrazoavam em seus corações, para falar uma palavra mais nossa, né? Que reclamavam em seus corações, que questionavam em seus corações. Como é que assim? Ele perdoa pecado? Como assim? Ele pode perdoar pecado? Olha isso, irmão, está escrito. A primeira coisa que Jesus vai fazer não é um milagre de levantar um paralítico, é de perdoar os seus pecados. Ele só cura o paralítico depois que os escribas, que eram religiosos da época, responsáveis pela transliteração da lei e a reprodução da lei para o povo, depois que os escribas vão arrazoar em coração, ou reclamar em seus corações, é que Jesus vai curar o paralítico. Tem duas razões, e essas duas razões, elas são óbvias. Por que Jesus vai curar o paralítico depois que os escribas vão reclamar ou arrazoar em seus corações? Primeiro, é possível que o homem dessa história estivesse naquele estado porque ele pecou. E naquela época entendia-se que alguém que estava naquela condição poderia ter pecado. Lembra do paralítico do tanque de Betesda, quando Jesus cura? O que Jesus fala com ele depois que o cura? Vai e não peques mais. Então é possível, podemos dizer, que esse homem pudesse ter pecado e o pecado fosse consequência, a sua paralisia fosse consequência do seu pecado. Isso é possível. Mas o que é certo é que os escribas estão arrazoando em seus corações. Como é que assim ele pode perdoar pecado? Aí Jesus está dizendo assim para o paralítico: filho, Deus não está zangado com você. Tudo bem, você pecou, mas Deus não está zangado com você não. Hoje Ele está curando você do seu pecado. Não importa o que esses escribas estão pensando em seus corações, que você pecou, deixou de pecar. Não, hoje eu estou perdoando o seu pecado. Coisa linda.
A outra razão, e eu chamo a sua atenção, e é representativo. Se de um lado, redobre a sua atenção, por favor, para o final agora. Se de um lado existe uma igreja, começo da mensagem, uma igreja de sentimento, ou seja, de misericórdia, de amor, empática, e uma igreja criativa, inovadora, com essas duas asas: sentimento, inovação ou criatividade. Se de lado nós temos uma igreja assim, dentro da igreja também nós temos pessoas como os escribas. Onde estavam os escribas? Fora ou dentro da casa? Não, de novo, estão fora ou dentro da casa? Se de um lado nós temos uma igreja com sentimento como o sentimento de Jesus e criativa por causa do Espírito Santo, nós temos dentro da igreja pessoas como os escribas. Ou seja, pessoas que não estão interessadas em ver resultados na vida do outro, só querem saber de razoar em seu coração, de pensar, de questionar porquês. Não vê resultado na vida do outro, vê o lugar que está perdendo, a posição que está perdendo. Como assim ele perdoa pecado? Nós é quem temos que falar pela palavra que Deus perdoa pecado. Ele não pode falar isso. Temos uma igreja de escribas, conhece a lei, mas não a pratica. Pessoas que estão interessadas, que não estão interessadas em ver o resultado prático na vida das pessoas. Não estão nem aí para salvação, para cura, para libertação, para milagre. Estão nem aí. Só quer arrazoar nos seus corações. Para lá. Como assim? Por quê? Não era eu? Não era fulano? Bertano? Então, nós temos na igreja um grupo que leva as pessoas a experimentar Jesus e o milagre de Jesus, e outro grupo que questiona e nada fazem para abençoar as pessoas. De novo, temos na igreja um grupo que leva as pessoas a experimentar Jesus e o milagre de Jesus, e o outro grupo que questiona e nada fazem para abençoar as pessoas. Que grupo você pertence? Que grupo você pertence? Eu quero orar por você nesta manhã, para que o Espírito Santo te visite. Para que o Espírito Santo visita seu coração e coloca no... capacidade de olhar além das circunstâncias. Eu vou pedir para o Espírito Santo visitar você, despertar seus dons, seus talentos, suas habilidades. Para quê? Para eu aparecer, não para você abençoar pessoas. Porque não tem sentido. Dom, talento, habilidade para eu aparecer. Não, dom, talento, habilidade é para o outro ser abençoado. Vou orar por você nesta manhã, irmão. Eu vou pedir para você ficar em pé, por favor. Independente se você entendeu a mensagem, independente se você quer viver o que a mensagem que você recebeu nesta manhã, independente se você prestou atenção no que Deus falou ou não, independente se você ficou distraído ou não, eu quero orar. Eu vou pedir para você ficar em pé. Senhor,